vídeo de hoje eu quero falar sobre a necessidade de um responsável técnico para assinar aí a responsabilidade por uma fábrica de pré-moldados de concreto. Esta questão chegou até mim através de um inscrito aqui do canal e que eu conheço também, e que ele me fez uma pergunta se era necessário a responsabilidade técnica, ou seja, a assinatura de um engenheiro para a fábrica de mourão ou palanques para cercas. Sabe esses mourões, esses palanques que nós utilizamos também na hora que vamos fazer a cerca, principalmente de um sítio, de uma chácara? Para alguns que são da cidade, talvez possam conhecer como pilaretes, como estruturas para cerca, feitas em concreto. Existe o eucalipto tratado, mas eu quero falar aqui a respeito da estrutura de concreto. De antemão eu quero dizer para você o seguinte: existe uma norma, a norma 9062 do ano de 2017, que trata do projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado. Então, o que eu quero dizer para você, quando nós estamos falando da normatização, nós estamos falando de estruturas de concreto, ou seja, estruturas que vão receber cargas e que vão transferir estas cargas lá para o solo. Essas estruturas precisam sim de um tratamento aí diferenciado, então elas precisam da assinatura de um responsável técnico. A pessoa que tem esta fábrica, que tem esta empresa, que fabrica este tipo de peça, esse tipo de peça estrutural, necessita sim ter um responsável técnico para a assinatura. No caso do mourão, no caso da cerca, ela não é uma estrutura de concreto. Então, para a fábrica de um mourão, a fábrica de peças como palanques, não há essa necessidade. Palanques que eu estou me referindo, para você que não sabe o que é aquele pilarete que faz a estrutura de uma cerca. Essas peças não necessitam que a fábrica tenha um responsável técnico. Porém, uma fábrica de laje, por exemplo, uma fábrica de laje precisa ter um engenheiro responsável. Como que é? Esse engenheiro vai assinar cada lote que é vendido? Não, esse engenheiro ele vai assinar a responsabilidade técnica ali por um ano, de acordo com o contrato que você fizer com este engenheiro. Ele vai assinar ali por um ano para ele emitir a ART, a anotação de responsabilidade técnica. Por que precisa dessa anotação de responsabilidade técnica para a fábrica de uma laje? Porque o concreto daquela peça da laje, que eu chamo de vigota, que alguns chamam de trilhos, estas peças elas são armadas e algumas vezes também elas são protendidas. Neste caso, há a necessidade de cálculos ainda que vão levar em conta uma outra ABNT, que é a NBR 6118, que é uma norma que rege aí os cálculos estruturais para estruturas de concreto armado. Então, se você está aí pensando em montar uma fábrica de peças de concreto armado, você vai precisar pensar. São peças estruturais, são pilares estruturais, aqueles pilares prontos que você vai ter aí um pilar pré-moldado. Você vai precisar ter um engenheiro responsável aí pela fábrica. Você vai montar uma fábrica de laje, você vai precisar ter um engenheiro para ser o técnico aí da sua fábrica. Não que ele vai ficar lá na sua fábrica, ele vai apenas assinar ali a responsabilidade técnica, porque você está construindo aquelas peças, aqueles trilhos, de acordo com as orientações deste engenheiro. Por isso, você deve levar em conta o tipo de ferragem que ele indicar, o traço do concreto. Não é apenas colocar qualquer treliça, você tem que colocar a treliça de acordo com o que ele especificou, porque você já percebeu que a treliça de uma laje, ela tem ali dois ferros que geralmente podem ser ali de 4,2 milímetros, podem ser de 5 milímetros. Ele tem outro ferro em cima, os dois na parte de baixo. Tem um na parte de cima que é um pouco mais grosso, pode ser de 5, pode ser de 6,3 milímetros. Você tem ali
aquela parte do triângulo que às vezes também é com ferro de 4,2 milímetros, com um ferro de 5 milímetros. Isto vai ser especificado por este engenheiro responsável técnico de acordo com estas normas. No caso do mourão, no caso aí do palanque, do pilarete para cerca, não há essa necessidade. Ela não recebe uma carga, ainda que seja armado, ainda que tenha uma treliça dentro, não é uma peça de concreto armado. O bloco de concreto, se for para vedação, ele não é estrutural. No caso do bloco estrutural, se você fabrica blocos estruturais, que são aqueles blocos vazados que precisam ter ali uma armadura dentro dele, sim, é necessário que tenha aí um responsável técnico para calcular a resistência desse concreto. Ele vai assinar para você uma RT aí de acordo com o contrato que você fizer com esta pessoa. Se tiver mais dúvidas a respeito deste assunto, comente aqui no vídeo que eu posso estar respondendo para você e quem sabe até fazendo um outro vídeo para te responder também. Essas foram as dicas do vídeo de hoje. Ed Vieira Arquiteto, falando de cidade.